final do ano, que é resolver exercícios chatos do Enem e de vestibulares chatos, que não nos deixam opção. Bom, vamos começar então com geografia do Brasil. Está aqui. Pessoal, por favor, é aquele cadernão amarelo, ou amarelão, ele está na página 808, tá? O que nós vamos ver hoje aqui está na página 808, né? Então vamos começar. Peço que vocês peguem o amarelão e coloquem o amarelão na página 808. Claramente aqui o que nós temos desenhado é a Pangeia. Eu acho que foi uma ideia bacana. O cara pegou o que era, vamos dizer, a Pangeia e colocou na Pangeia todos os países do mundo. Olha que legal, né? Todas as regiões do mundo. Então, se a gente fizesse aqui um exercíciozinho bacana de interpretação, olha o Brasilzinho aqui, Antártida, Estados Unidos, Canadá, a União Soviética, né? A Rússia, China, né? Então, ele vai juntando aí no mesmo mapa, como se não houvessem placas tectônicas se movendo, todos os países do mundo, né? Então, seria a Pangeia, e em volta da Pangeia, aquilo que Alfred Wegener chamou de Mar de Tétis. Então, este mapa aqui representa, sem a divisão das placas, a estrutura geológica da Terra, né? Então, sem a divisão das placas, sem a teoria das placas tectônicas, a deriva continental, se não tivesse isso, né, se o resfriamento da Terra tivesse sido uniforme, fosse uma placona só, seria desse jeito, se houvesse os países, né, se ela me amasse, se eu tivesse cabelo, se o Palmeiras fosse campeão mundial. Bom, então, alternativa C. Essa aqui também é bacaninha, ó. Aqui, ó. Quanto mais umidade, menos temperatura. À medida que o Sol vai esquentando, a irradiação solar vai aumentando, a temperatura aumenta, a umidade relativa do ar diminui. Tá? É isso que está dizendo aí. Quanto mais temperatura, menos umidade. Quanto menos temperatura, mais umidade. E aqui as horas do dia, né? À medida que o dia vai avançando, a umidade relativa diminui, depois ela volta a aumentar conforme vai diminuindo o grau de insolação. Interessante, né? É praticamente só um exercício de interpretação de gráfico, né? Então, né, razão, não sei o quê. Aí ele está perguntando assim, considerando as informações do texto e do gráfico, conclui-se que a insolação, evidentemente, né? Só ver aí a hora do dia que tem mais sol, é a hora que tem menos umidade. A hora que tem menos sol, é a hora que tem mais umidade relativa. Né? Alternativa A. Depois, essa aqui também é legal, porque ela nos dá faixas climáticas, né? Vamos relembrar? Aqui, pessoal, acima dos 60 graus, né, ao norte dos 60 graus e ao sul aqui dos 60 graus, nós temos as chamadas zonas polares. Depois de 60 a 30, nós temos a zona temperada norte e a zona temperada sul. E entre 30 graus norte e 30 graus sul, passando pelo Equador, nós temos a zona intertropical. Então, polar, temperada, intertropical. Aí nós teríamos aqui para baixo, né? Ó, temperada sul e polar sul de novo, tá? E aí nós temos a distribuição das chuvas. Vocês vão notar que na zona intertropical, né? Ó, na zona intertropical, a quantidade de chuva marcada aqui por essas manchas escuras é muito maior, né? Tá? Na zona intertropical, aí a quantidade de chuvas é muito maior. E que também, né, ó, nessas temperaturas entre 30 graus norte e 30 graus sul, é que nós temos as maiores temperaturas, né? Vamos pegar 10 e 10, vai, enfim. Tá? Nós temos aqui, entre o equatorial e o intertropical, as maiores temperaturas. Ao examinar a tabela da temperatura média em algumas latitudes e comparar com as chuvas abundantes nas maiores
latitudes próximas ao Equador, né? Nas maiores latitudes próximas ao Equador é onde chove mais, porque tem mais evaporação, tem mais insolação, tem mais evaporação. Se tem mais evaporação, tem mais chuva, tá? Nos leva ali para a alternativa C, né? Vamos direto na certa, que é para não perder tanto tempo. O ar mais quente tropical tem mais vapor d'água, aumentando a precipitação. Fácil, né? É só considerar o mapa e as latitudes e as zonas climáticas e a distribuição das chuvas nessas áreas. Depois, nessa questão, o grande problema é falar o nome do lugar, né? Utqiagvik, né? Esse lugar aqui, ó. Utqiagvik. Bom, então aqui em Utinga, né? Nós temos 2 meses praticamente sem luz do sol. Vamos lembrar por quê? A Terra gira num eixo inclinado em relação ao Sol. Essa inclinação faz com que os raios solares atinjam o planeta Terra de forma diferente, de tal forma que, em algumas áreas de latitude superior, nas zonas polares, nós chegamos a ter o dia de 24 horas no dia do solstício de verão e a noite de 24 horas no dia do solstício de inverno. Essa região que fica no Alasca, portanto, no hemisfério norte, tem o seu verão no meio do ano e seu inverno no início e no fim do ano. Verão mais sol, inverno menos sol. 18 de novembro de 2018, nessa cidade, seus 4.000 habitantes viram o último pôr do sol do ano. E depois só viram de novo sol em 23 de janeiro de 2019. Tá? Que aí os dias vão ficando mais longos novamente, né? E até que em junho, eles têm lá o solstício de verão deles, e aí nós temos outra vez o dia mais longo, né? O dia de 24 horas. Então aqui é uma questão de latitude, né? Por conta da diferença da incidência, né, de raios solares sobre o planeta Terra diante da sua esfericidade. A Terra é esférica. Tá aí mais uma prova. Aqui nós temos dois elementos importantes que eu queria que vocês lembrassem com física, né? Que vocês associassem às aulas de física do brilhante professor Samuel. Samuel foi para o céu. Samuel. Bom, então acontece o seguinte: tem uma diferença entre absorção de calor por elementos sólidos e elementos líquidos, né? Opa, peraí que eu ouvi um barulho de... Aqui, atenção. Ouvi um barulho de chat. Chat. Samuel. Bem, então acontece o seguinte. Durante o dia, nós temos a brisa soprando do mar para o continente. E à noite, essa formulação se altera e nós temos a brisa soprando do continente para o mar. Por que isso acontece? Né? Já sabemos, né? Porque as áreas líquidas e as áreas sólidas têm um comportamento diferente, né? Isso aí você percebe quando você está lá na praia, né? O problema é quando essas duas pressões mais ou menos se equilibram, né? Quando a Terra termina de se aquecer, né? E depois o Sol, perdão, as duas, né, ficam mais ou menos com a mesma pressão, mar e terra, é a hora que os mosquitos atacam, é a hora que o pernilongo ataca, né, entre 5 e 6 horas da tarde, porque não tem vento, né? Não tem nem a brisa do mar, nem a brisa do continente, tá? Bom, aqui, ó, aumentou a pressão por conta da evaporação. Eu fiquei com mais gases disponíveis aqui. Essa alta pressão vai para a zona de baixa pressão e sobe. À noite, então isso aqui é dia, né? À noite nós temos uma inversão disso aqui. À noite nós temos
essa área aqui esfria, e aí a brisa corre no sentido contrário. Aqui nós passamos a ter alta pressão e aqui baixa pressão, né? Então nós temos mais gases acumulados aqui, e daí, à noite, a brisa se inverte, né? Ela vai do continente para o mar, tá bom? Isso é por conta da diferença de aquecimento e retenção de calor por sólidos e líquidos, né? Vocês já estudaram isso com o professor Samuel. Bom, em libras, olha aí, ó. Essa aqui é uma questão que nenhum de vocês faria, com certeza, né? Porque é em libras, né? Então ela necessita, evidentemente, daquele carinha que ajuda o Bolsonaro do lado. Não, tô brincando. Olha lá. Então, de repente, houve-se uma explosão, catapimba, espanto. Num instante, todos estão na rua. Um espetáculo alucinante. O topo do Vesúvio, que é um vulcão que tem lá na Europa, particularmente na Itália, e que soterrou as cidades de Pompeia e Herculano nos tempos do Império Romano, havia se partido em dois. Uma coluna de fogo escapa dali. Logo depois, a agitação. Em volta começa a desabar uma chuva de projéteis, e aí ele vai descrever os projéteis. Pedra pome, que são aquelas pedras cheias de furinho, que o pessoal que vai no manicure usa, né, no pedicure, a podóloga, né, aquilo ali, pedra pome. Lapile, que é restos, desculpa, extremamente pontudos de rochas magmáticas. E às vezes pedaços de rocha que eram do próprio vulcão, né? Fragmentos arrancados do topo da montanha e da tampa que obstruía a cratera a mantinha sob pressão e provocou essa erupção também, né? Ajudou na explosão, né? Que está sob pressão, então uma hora explode, aí a pressão é liberada, a energia é liberada. Ó, isso está mostrando como é que foi lá a tragédia de Pompeia, né? Interessante, interessante. Pegou todo mundo de surpresa. A lava, a cinza, as rochas soterraram essas cidades com seus habitantes lá dentro, mostrando até hoje, né, um espetáculo dantesco, eu diria. A destruição da cidade relatada no texto teve um fenômeno natural. Epirogênese, pessoal, é outra coisa. Epirogênese é desgaste de material, né? Orogênese é formação de montanha. Rebaixamento, não. Rebaixamento da superfície terrestre, não. Decomposição de estruturas cristalinas. Isso aqui acontece com intemperismo, decomposição de estruturas cristalinas, que elas são muito duras, né? Metamorfismo é alteração nas rochas, na formulação das rochas. Claro, material magmático, né? Lembra os três tipos de rochas? Rochas, né, magmáticas, sedimentares e metamórficas. As magmáticas, né? Ou vulcânicas. Uma questão sobre rochas. As rochas são desagregadas. Opa, falou em desagregação? Falou em intemperismo, hein? Ó, intemperismo é a desagregação de rochas a partir do que, minha gente? Vamos lembrar? A partir do vento, a partir da água, da chuva, da água dos rios, do material que essa água transporta, a partir do avanço e recuo de geleiras e de neve, tá? Então é assim que nós vamos tendo aí o intemperismo. E os materiais resultantes de sua ação, tais como seixos, são pedacinhos de rocha arredondados, cascalhos, areia, silts e argilas. Professor, o que são silts? São as áreas de sílicas, né? Que é uma mistura de argila com... ou sílicas, né? Que é uma mistura de argila com areia, né? Então forma aí a sílica, que o tipo dela rochoso é o silt. São carregados e depositados. E também substâncias dissolvidas na água podem precipitar, né? Coisas que estão lá na água podem precipitar. Sais, né, basicamente. Em virtude de sua atuação, quaisquer rochas, independentemente de suas características, podem ficar destacadas no relevo, né? É evidente. Então, se você tem um desgaste, né, vai formando
elementos diferentes aí, né, verdadeiras esculturas, né? Sobretudo com a erosão eólica, né? Que nos lembra o deus Eolo, que é o deus dos ventos dos gregos. Tá ali, ó, intemperismo, que é o desgaste das rochas, e a erosão, que é a forma com que as rochas vão sendo esculpidas. Questão 4. A destruição. Olha, ele está dando praticamente o ciclo das rochas aqui, olha que legal. Destruição, transporte e deposição de pequenos fragmentos rochosos. Dependem da direção e intensidade com que esse agente atua na superfície. Então, aqui pode ser água ou vento, a princípio, né? Pode ser água ou pode ser vento, mas aqui ele já vai desempatar, tá? Vamos lembrar que não é o vento em si, né? Mas o material que o vento transporta que vai agir como uma lixa, né? Formando aqueles acidentes tão bonitos que nós temos lá na região sudoeste dos Estados Unidos. Também temos aqui no Brasil, lá no Piauí, né? Onde tem o famoso sítio arqueológico da Pedra Furada, né? Então, vamos ver o desempate aqui, ó. Sobretudo em regiões áridas e semiáridas. Então já não tem água suficiente para produzir tudo isso, não, hein? Água não pode ser, só pode ser o vento. Pouca presença de vegetação. Nesse ambiente se verifica o trabalho de formação, destruição e reconstrução de elevações de areia, que são as dunas. Tá? Então, quando vocês forem lá ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, vocês vão andar, vocês vão pegar um avião, vão descer em São Luís do Maranhão, aí vocês vão pegar um outro avião e vão até o local lá das dunas e depois vão andar mais 300 quilômetros de van para ver um monte de areia. Então tá aí a erosão eólica que produz tudo isso. Essa é legal também. Olha aqui. Cobertura urbana. Asfalto. Vazão da água, quer dizer, a água escorre rapidamente, né? Você atinge o pico de vazão muito rapidamente. E essa água vai escorrer por bastante tempo, fazendo com que a enchente continue também por bastante tempo. Agora, veja só numa zona agrícola que já tem alguma cobertura vegetal, ainda que secundária, e às vezes não natural, não nativa, né? Demora mais para a água encher, para que a vazão atinja o pico, porque eu tenho mais absorção e cai rapidamente e depois fica residual. Uma zona agroflorestal, onde há alguma preocupação com o meio ambiente, né, com a preservação, demora, a velocidade da água é menor, dá tempo para que tenha absorção, dá tempo para que o rio vá enchendo aos poucos, para que a margem de alagamento do rio não fique sobrecarregada. E dura bem pouco, porque a água é rapidamente absorvida. Agora, numa área florestal, numa área nativa, numa área intocada, vamos dizer assim, deixa eu até apagar todos os outros aqui, em que o solo está totalmente permeável, né? Em que não há impermeabilização asfáltica do solo. Observem bem, vamos pegar daqui assim. Olha aqui, ó, como ele demora para encher, né? Demora para atingir a vazão máxima. A vazão máxima, que é a velocidade da água, é uma fração, né? Por exemplo, dessa aqui da zona urbana, e ela vai decaindo também rapidamente, né? Então demora mais para encher e mais rapidamente essa água é absorvida pelo solo. Amém? Amém e amém. Olha lá. É a permeabilidade do solo que permite isso, né? Quanto mais impermeabilizado o solo, maior a velocidade da água e pior é a enchente. Entendeu? É horroroso. Então, é por isso que nós devemos, tanto quanto possível, manter, manter o solo, manter o solo permeável, né? Inclusive aqui em Ribeirão Pires agora tem umas calçadas obrigatórias que elas têm elementos vazados para facilitar a absorção da água, né? Sem contar, Ribeirão Pires é uma cidade abençoada, né? Porque nós temos também os paralelepípedos nas ruas, né? O calçamento por paralelepípedos que absorve rapidamente no vão dos paralelepípedos a água da chuva. Muito bom, né? E Ribeirão. Olha lá, aqui claramente, só pelo climograma, nós já sabemos o que, hein, pessoal?
que é uma área que está no hemisfério norte, né? Ó, olha aqui. Né? Verão, ó. Verão no hemisfério norte, tá? Olha a temperatura. É um lugar frio do hemisfério norte. Temperaturas que chegam a -10 graus. -10 graus no hemisfério norte. Então, se é hemisfério norte, não é Cidade do Cabo nem Sydney. Temos o que mais aqui? Mumbai, na Índia. Na Índia não tem nenhum lugar que vá a -10. Se tiver, a população indiana rapidamente iria diminuir. Aqui é tropical monsônico, né? Barcelona é clima mediterrâneo, em que os invernos são amenos e chuvosos e o verão é quente e seco. Não é o que acontece aqui, ó. Nós ainda temos chuva aqui, né? Época do verão tem chuva. Só pode ser Moscou, capital da Rússia. Temperaturas no inverno abaixo de 10 graus, verões úmidos, com médias térmicas atingindo no máximo aí os 18, 19 graus. É o temperado continental de Moscou. Olha lá. Né? Alta latitude, né? Perto do Círculo Polar Ártico, tá? Hemisfério Norte. Então, Moscou. Alternativa E. Exercício 7, o continente africano. Vamos lembrar, a África é um continente muito antigo, geologicamente falando, tá? Ele já sofreu muito desgaste, ele é bem elevado, e na parte sul dele, na África subsaariana, sul-oriental, assim, né, sudeste, nós temos um rift, uma fossa tectônica que está se abrindo lá. Inclusive o pessoal fala que são os lagos africanos, na verdade são fossas tectônicas africanas, né? O Lago Nyassa, o Lago Vitória, né? O Lago Tanganica, são lagos muito profundos que, na verdade, não são exatamente lagos sob o ponto de vista geológico, são fossas tectônicas. Muito bem, o continente africano desafia os geólogos. Vem cá, continente africano. Bom, porque toda a sua metade meridional, aqui o bom aluno sabe que meridional é sul, né? Aqui fica ao sul, ergue-se a mais de 1.000 metros sobre o nível do mar, o que, aliás, dificulta a navegação de cabotagem pelos portos. Uma equipe de pesquisadores apresentou uma solução desse desafio, sugerindo a existência de um esguicho de lava subterrânea empurrando o planalto africano para cima. Então, a pressão vai forçando ele a subir. Tá? É uma hipótese plausível. O relevo resulta, isso aqui é legal, da ação de forças internas, os agentes internos do relevo, né? São os agentes formadores de relevo ou orogenéticos, e externas, que são os agentes escultores do relevo, né? Os agentes escultores do relevo, que vão fazer aí o papel de transformar o relevo de fora para dentro, né? De dentro para fora e de fora para dentro, tá? Com movimentos profundos do interior da crosta. Mais uma questão aí, a convecção. Aqui ele está se referindo a um tipo de chuva, né? Essa convecção a que ele se refere é uma forma de chuva, tá? De convergência de massas de ar quentes e úmidas, né? Lembra 3 tipos de chuva? Chuvas frontais, que são as que nós temos aqui em Ribeirão Pires, né? Quando uma frente fria encontra uma massa de ar quente, ou vice-versa. As chuvas de relevo, que são aquelas que uma massa de ar quente e úmido encontra uma barreira de relevo fria e seca, e as chuvas de convecção, quando nós temos evaporação durante o dia, condensação quando cai a temperatura e precipitação aí no final da tarde e início da noite. A convecção da região amazônica é um importante mecanismo da atmosfera tropical e sua variação em termos de intensidade e posição. Tem um papel importante na determinação do tempo e do clima na região. Como é o tempo e o clima nessa região? Equatorial, né, pessoal? Lembra clima equatorial? Chuvas durante o ano todo. Ausência de estação seca definida. Baixa amplitude térmica. Elevadíssima média térmica. Tá? Nebulosidade e regime de precipitação determinam o clima amazônico. Lembra? O pessoal se encontra antes ou depois da chuva. O pessoal se encontra antes ou depois da chuva. Bom,
O mecanismo climático regional descrito está associado à característica do espaço físico de convergência de fluxos de ar, né? Então, o ar que sobe quente das zonas tropicais para a zona equatorial, a própria evapotranspiração das plantas da floresta amazônica, a evaporação da água do Rio Amazonas e dos seus afluentes, tudo isso com uma grande taxa de incidência da luz do Sol, né? De luz do Sol por conta da presença da região equatorial, né? Onde os raios solares incidem perpendicularmente na maior parte do ano, acaba provocando o clima amazônico. E quando fala em convecção, é convergência sempre, né? É encontro. Bom, os dois principais rios que alimentavam, ó, já está no passado, hein? Grandíssimo desastre ambiental do Mar de Aral. Tá? O Amudária e o Sirdária mantiveram nível e volume durante muitos séculos. Porém, lá pelos anos 50, se estabeleceu ali a produção de algodão irrigado, necessitando da água daqueles rios. Cuidado, então, com o Rio São Francisco, né? A transposição do nosso Rio São Francisco, tá? Várias repúblicas da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, etc., e a monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para irrigação, acarretando redução drástica dos tributários do Mar de Aral, o Amudária e o Sirdária. E daí o que aconteceu? Um novo deserto, com 5 milhões de hectares. Né? Então, aquela cena que tem os navios encalhados na areia, assim, né? Bom, e o que aconteceu do que está aqui? A salinização, né? A inutilização por salinização, tá? Surgimento de uma área desértica em decorrência da salinização. A água, desculpa, o solo extremamente salino que acabou resultando, impossibilitou ou impossibilita, né, o desenvolvimento da vegetação. Formou-se o deserto de Aral, aonde havia o mar de Aral. Olha, gente, realmente a humanidade deu errado. A humanidade deu errado. Foi um erro a gente ter descido das árvores. Eu acho que a gente devia voltar para as árvores. Bom, esses são então os exercícios de geografia do primeiro bloco, tá bom? Que acabam aí. Depois. Oi, gente, eu me tirei da reunião, desculpa. Eu estava me comportando mal e me tirei da reunião. Bom, e aí semana que vem a gente faz então o bloco 2, tá? Agora vamos para. Eu coloquei bolinhas atrás, parece aqueles videoclipes dos anos 70. Essas paisagens que o Google inventou de pôr atrás da gente ficaram muito bosta, né? Deixa eu ver, vamos pegar outra paisagem aqui. Alterar plano de fundo. Vamos pegar um mais lixo ainda, peraí. Esse aqui. Ah, desculpa. É muito ridículo isso que o Google faz com a gente, né? Parece aqueles vídeos do Earth, Wind and Fire, né? Que bosta de vida. Bom, até agora eu vou deixar essa merda aqui. Vamos lá, vamos apresentar agora o. E tem professor se achando que isso aqui, cara. Vamos agora, pessoal, fazer a correção de.
aqueles. Não, parece quando o bêbado tá tirando foto, né? Aquelas coisas meio chapadonas. Assim. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Eu não quero plano de fundo, né? Chega de plano de fundo. Pronto, aqui é mais legalzinho, né? Muito bom. Então vamos lá. Vou pôr só o plano de fundo verdadeiro aqui da minha casa. Ô, viado, entrei. Minha casa não quer aparecer. Ah, apareceu. Pronto. Então tá aí uma casa super maneira que eu moro, né, pessoal? Eu sou o tio engraçadão. Ah, ah, ah. Bom, então vamos agora ver os exercícios de história, tá bom? Os exercícios de história, que é para a gente se divertir também nessa vida. Olha aqui. História é mais fácil. História é muito mais gostoso. Muda o chip aí, coloca na página 712 do livro amarelão que vocês receberam. E vamos juntos! Primeira questão diz o seguinte: o processamento da mandioca. Você já processou uma mandioca? Era uma atividade realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses e dos africanos. É claro, né? Foram os índios que domesticaram a mandioca. Era um cipó, aliás, é um cipó venenoso. E aí os índios descobriram que fervendo ele, você eliminava as toxinas, né? E começaram a aproveitar como fonte de carboidrato. Eu fico imaginando quanto índio morreu envenenado comendo mandioca brava, né? Mandioca envenenada. Mas tudo bem. Peraí, deixa eu pegar aqui um lixinho que caiu no chão. Aqui. Então tá bom. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, é lógico, né? Aliás, até hoje é uma das bases do consumo, né, de carboidratos aqui no Brasil, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América e também na África, né? Na África, a mandioca foi para lá com o nome de maniçoba. Com a consolidação do comércio do Atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos, do mesmo jeito que o café chegou aqui na América também, né? O café que é natural da África, né? Chega aqui graças aí aos colonizadores, tá? Considerando e outras, né? E azeite de dendê, enfim, maçã, frutas de clima temperado, uva. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente, claro, a difusão, mas claro, a difusão dos hábitos alimentares, né? Nada de festivo nisso, né? Bom, agora nós temos dois testículos aqui para a gente dar uma olhadinha, que vão falar sobre expropriação de riquezas locais. Pois que em outra coisa nesta parte me dão, posso vingar do demônio, admoesto da parte da cruz de Cristo Jesus, tem, a todos que este lugar lerem, que deem a esta terra o nome que com tanta solenidade lhe foi posto, terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, sob pena de a mesma cruz que nos há de ser mostrada no dia final, no Ragnarok, no Apocalipse, ao acusar, no dia final, os acusar de mais devotos do pau-brasil do que dela. Porque lembra, o Brasil chamava primeiro Terra dos Papagaios, né? Mas eles esqueceram essa parte. Aí depois Terra de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz e depois Costa do Brasil, por conta da exploração do pau-brasil aqui. Então ele está criticando isso aí, esse autor, deve ser um padre, né? O Inferno Atlântico, né? Demonologia e colonização nos séculos XVI ao XVIII. Ele deve estar, é uma crítica que ele faz, né, ao excesso de preocupação com o lucro e não com a fé. Texto 2, com a ganância e não com a fé. Texto 2. E deste modo se hão os povoadores, os quais, por mais arraigados que na terra estejam e mais ricos que sejam, tudo pretendem levar a Portugal, não querem deixar nada aqui no Brasil. E, se as fazendas e bens que possuem souberam falar, hoje seria soubessem, né? Também lhes houveram de ensinar a dizer como os papagaios, aos quais a primeira coisa que ensinam é papagaio real para Portugal,
papagaio real para Portugal, porque tudo querem para lá, eles querem mandar, né, inclusive a nossa fauna, né, exportando a nossa fauna. Qualquer coisa que pudesse virar dinheiro era mandado, era explorado, era vilipendiado pelos portugueses aqui na nossa terra. Assim é uma colônia de exploração. Terceira, em sociedade de origens tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que o simples vínculo. Ah, gente, ó, isso aqui é do Sérgio Buarque de Holanda, tá? O pai do Chico Buarque de Holanda, e que é bisavô, esse cara aqui, ó, Sérgio Buarque de Holanda, bisavô do filho do Carlinhos Brown com a filha do Chico Buarque. Bom, vamos lá. Em sociedade de origem tão nitidamente personalista como a nossa, é compreensível que os vínculos pessoa a pessoa, ó, presta atenção no raciocínio dele, ó, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos, então não é cooperação, é favorecimento, tenham sido quase sempre os mais decisivos, né? Sérgio Buarque de Holanda nos diz, lembra que nós misturamos o público e o privado no Brasil, e isso não é bom. As agregações e relações pessoais, embora precárias, e de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo, sem forma. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional, uma estagnação ou antes uma atrofia das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Então, no Brasil, predomina o coração ao invés de predominar a mente, né? As relações pessoais se sobrepõem às relações institucionais. Tem que proteger meus filhos, porra! Né? Então, um traço formador, então, da vida pública brasileira é a prevalência dos interesses privados, né? Inclusive no serviço público, né? Em que se achava que virar funcionário público era o caminho para se tornar rico, que você não ia servir ao governo, você ia se servir do governo. Tá? O que está super errado. Tá? Alternativa B. 4. A Ronaldo Vaínfas, ó. Isso aqui vai nos falar sobre a guerra contra os holandeses, tá? Nesse livro ele fala disso. Guerra declarada e paz fingida. Que, na verdade, ele defende que os colonos portugueses só lutaram, brasileiros, né? Só lutaram contra os holandeses, não que eles quisessem voltar a ser súditos de Portugal, que eles amavam Portugal. É porque os holandeses começaram a cobrar dívidas. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida, costurada, planejada em 1644 e começou em 45 na Vila Dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes, que era o líder dos revoltados, foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. E com isso ele atrai toda a elite para lutar pela causa brasileira. Né? Houve grande adesão da nobreza da terra, os fazendeiros, entusiasmada com essa proclamação heróica, que ele poderia ter posto até entre aspas. Né? O desencadeamento dessa revolta portuguesa seiscentista foi resultado dos interesses econômicos dos senhores de engenho, que de uma hora para outra iriam, então, faturar em cima dos holandeses e ficar ainda mais ricos. Questão número 5. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. Aqueles caras que andam com dente de alho no bolso para tirar uma olhada. A insegurança física como espiritual gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc.
também para e fechar o corpo, né, como se dizia, né? Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. Só que uma mulher usando isso, será que ela atraía mulheres? Interrogação. Bom, o costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homem branco, né? Que eram cristãos, que iam à missa, mas que carregavam o seu patuá no bolso. A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto nos mostra, então, aqui, né, o sincretismo religioso. Ó. Olha aqui. Minimizar o desamparo social. Então, quando você não tem apoio na sociedade, você busca apoio no céu, na divindade, na metafísica tão criticada por Nietzsche. Bem, questão número 6. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos, ó, atenção, hein? Segunda metade do século XVIII. Pessoal, é o ciclo da mineração. O primeiro ciclo, ainda pré-colonial, é Brasil com mão de obra local, pau-brasil, né, com mão de obra local. O segundo ciclo, cana-de-açúcar com mão de obra escrava africana. E aí, quando o ciclo do açúcar entra em decadência, a partir do século XVII, descobre-se ouro aqui no Sudeste, e o século XVIII é o século da mineração. O número de escravos recém-chegados cresce no Rio de Janeiro e se estabiliza na Bahia. São dois portos aí, né? Nenhum lugar servia tão bem a recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro, naturalmente, porque fica mais perto de Minas e era para onde o ouro das Minas era levado, né? Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico negreiro que está relacionada à seguinte atividade: a extração de metais preciosos. Droga do Sertão é na Amazônia, lá no norte, né? Pecuária extensiva utiliza mais a peonagem e não a escravidão. Madeira do litoral já tinha acabado na segunda metade do século XVI. Lavoura de tabaco é recôncavo baiano, mas também já estava em decadência. Por isso, metais preciosos em Minas Gerais. Revisão. Questão número 1. Os próprios senhores... Opa, caiu minha bolsinha aqui. Os próprios senhores de engenho... É mesmo, hein, Guilherme? É só bolsinha, hein? Se acabar essa pandemia, você poder ir no cinema de bolsinha de novo. Os próprios senhores de engenho eram uns gulosos de doce e de comidas adocicadas. Houve engenho que ficou com o nome de guloso. E Manuel Tomé de Jesus, no seu engenho de Noruega, antigo engenho dos bois, vivia a encomendar doces a doceiras de Santo Antão. Vivia a receber presentes de doces de seus compadres. Os bolos, feitos em casa pelas negras, não chegavam para o gasto, eram consumidos em grande quantidade. Parece aqui em casa. O velho Capitão Mor era mesmo que menino, por alfenim e cocada. Alfenim deve ser um tipo de doce, né? Eu não conheço. Devia ter procurado isso aí. Depois eu procuro. E como estava sempre hospedando frades e padres no seu casarão de Noruega, que é o nome do engenho, que era o antigo engenho dos bois, tinha o cuidado de conservar em casa uma opulência de doces finos para oferecer para os padres, né? E aí quem está escrevendo tudo isso é o Gilberto Freire, né? Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mocambos, Nordeste, aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil. Muito bem. O texto relaciona-se a uma prática do Nordeste oitocentista, dos anos 800, então já é século XIX, que está evidenciada, aqui, ó, fácil, né? Criação de iguarias para assegurar sociabilidade. Os compadres levavam doce. Antigamente era assim, viu, gente? Quando você ia na casa de uma pessoa, você levava uma rosca doce, né? Uma rosca, levava um bolo, né? E deixava lá o Tupperware, né? Antes ainda de ter Tupperware, deixava lá, enfim, a terrina, não importa, né? Você levava alguma coisa. E aí, quando aquela pessoa ia na sua casa, ela ia com a desculpa de devolver a sua terrina.
devolver a sua forma, devolver o seu Tupperware. E ela levava aquilo cheio de novo, com quindim, cocada, bolo, rosca, pão doce, enfim, qualquer coisa. Né? E aí se estabeleciam redes, né? Redes de sociabilidade. O Brasil era assim antigamente. Né? Eu acho que ainda é. Talvez ainda seja aí para o interior, né? Talvez ainda seja assim. Né? Ah, olha, eu fiz uma torta de palmito, meu. Eu vou te levar aí para você, viu, mano? Bom, síntese entre erudito e popular. Na região mineira, a separação entre cultura popular e erudita é marcada pela elite colonial, que vai inclusive estudar lá em Lisboa, né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né? É marcada pela elite colonial que tem como exemplo os valores europeus, o barroco europeu, só que é claro, né, adaptado aos princípios, aos métodos e aos materiais próprios aqui dos trópicos, né, a pedra-sabão, por exemplo. E o grupo popular formado pela fusão de várias culturas, portugueses, aventureiros ou degredados, negros e índios. Aleijadinho, grande escultor e arquiteto brasileiro, unindo as sofisticações da arte erudita ao entendimento do artífice popular, que ele também era construtor, faz essa síntese característica deste modelo único na história da arte brasileira, o barroco colonial, também chamado de barroco mineiro. No século XVII, a arte brasileira, mais especificamente em Minas, apresentava a valorização da técnica e estilo próprio, incluindo a escolha de material. Artistas como Aleijadinho, o mestre Ataíde, que era pintor, né, têm suas obras caracterizadas por peculiaridades e são identificadas por meio da nossa querida pedra sabão, por meio de determinadas cores só obtidas com vegetais e flores aqui do Brasil, tá? Interpretação formal com base europeia e características adaptativas próprias ao meio em que nós vivíamos, tá? A gente sempre faz isso, né? Se você pensar bem, a turma do modernismo fez isso também, né? Movimento antropofágico. Os holandeses desembarcaram em Pernambuco no ano de 1630 em nome da Companhia das Índias Ocidentais. Eles já tinham tentado antes, vocês se lembram, dominar Salvador, né? E foram expulsos. Aí eles vêm para Pernambuco, porque se Salvador era a cabeça, Pernambuco era o coração. Era o lugar onde mais se produzia cana-de-açúcar no Brasil dessa época, né? No mundo também, né? E foram aos poucos ocupando a costa do Rio São Francisco até o Maranhão. Eles chegaram ao ponto de destruir Olinda, olha, para erguer no Recife a sua pequenina Amsterdã, ou cidade Maurícia, né, como era chamada a cidade de Recife. E por que destruir Olinda? Porque lá moravam os senhores de engenho, né? E eles queriam que esses senhores de engenho se mudassem lá para Recife, até para que eles fossem mais vigiados. Bem, do ponto de vista econômico, as razões que levaram os holandeses a invadirem o nordeste da colônia decorriam do fato de que essa região era a maior produtora de açúcar, né, gente? Essa daí não pode errar, hein? Cadê? Tá aqui. Era a mais importante área produtora de açúcar. Pau-Brasil não, porque isso aqui é século XVI, já tinha acabado, né? Atlântico Sul, Porto Estratégico, aí seria Salvador. Representava o principal entreposto de escravos africanos, não, aí era Salvador ou Rio de Janeiro, e um reduto de ricos comerciantes de açúcar de origem judaica. Os judeus vieram com os holandeses. Quarta questão. Na África, os europeus morriam como moscas. Aqui eram os índios que morriam. Na África, os europeus morriam como moscas, porque não tinham resistência contra as doenças que os africanos já tinham resistência. E aqui quem morreram os índios por não ter resistência. Agentes patogênicos da varíola, sarampo, coqueluche, catapora, tifudeu, difteria, gripe, peste bubônica e possivelmente malária provocaram no Novo Mundo o que Dobbins, porque a malária é africana, né, chamou de um dos maiores cataclismos biológicos do mundo. Você sabe que tem gente dizendo que, inclusive, nessa época, por conta da colonização e da matança generalizada de índios, nós tivemos a redução da temperatura global, mais ou menos como tinha acontecido antes
nos tempos de Gengis Khan, né, lá na Ásia. Tanto índio que morreu por conta dos espanhóis e dos portugueses. No entanto, é importante enfatizar que a falta de imunidade devido ao isolamento não basta para explicar a mortandade, mesmo quando ela foi de origem patogênica, tá? Outros motivos, então, para essas guerras, vamos ver? Para essas mortes. O estímulo dos europeus às guerras intertribais, né? Ó, colocar índio para matar índio. Isso também ajudou, né, a apoiar um lado contra o outro. E o índio trouxão foi lá e fez esse favor para os portugueses, né? Um matando o outro, tá? Questão número 5, cartógrafos portugueses teriam falseado, é fake news, teriam falseado as representações do Brasil nas cartas geográficas, fazendo concordar o meridiano de Tordesilhas, lembra do né? Meridiano de Tordesilhas, com os acidentes geográficos de forma a ressaltar uma suposta fronteira natural dos domínios lusos. Então, alguma coisa como, olha, a parte portuguesa é a que vai do Rio da Prata até o Rio Amazonas, tudo isso aí é nosso, né? O delineamento de uma grande lagoa que conectava a Bacia Platina com a Amazônica já era visível nas primeiras descrições geográficas de mapas produzidos por Gaspar Viegas, Lopo Homem, blá blá blá. Por que os caras fariam isso? Né? Claro, né, pessoal? Claro, garantir domínio da metrópole. Veja, quando você diz assim, ó, de tal rio até a tal rio é meu, e é natural que seja meu, porque no meio tem um lago. Então eu quero a Bacia Platina e a Bacia Amazônica para mim. Eu já estou justificando a minha posse sobre aquela terra. Ora, bolas! Isso é estratégico. Alternativa A. Questão número 6. Todos os anos, multidões de portugueses e de estrangeiros saem das frotas para as minas. Então, nós estamos no século XVIII aqui, hein? Das cidades, vilas, plantações e do interior do Brasil vêm brancos, mestiços e negros, juntamente com os ameríndios contratados pelos paulistas, todo mundo convergindo para Minas Gerais, né? Um movimento migratório e um movimento imigratório. A mistura é de pessoas de todos os tipos e condições: hombres, mulheres, chicos e viejos, pobres e ricos, fidalgos, né, que são os nobres, e povo. Leigos, clérigos e religiosos de várias ordens, muitos dos quais não têm casa nem convento no Brasil. Eles vêm aqui para explorar o país, né? Qual aspecto da vida? Qual aspecto da vida no Brasil colonial o autor se refere? Fluxos populacionais, né, gente? Todo mundo convergindo para a região das Minas, abandonando o Nordeste, os bandeirantes fazendo o meio-campo para esse comércio e esses deslocamentos acontecerem. Pessoas vindo de Portugal, inclusive com Portugal proibindo a imigração para o Brasil, num certo momento, devido ao despovoamento lá de Portugal. Caramba, cara, isso aqui, mano. Putz, até a questão 10. Vamos lá. Eu tô. Aqui já foi. Questão 7, 7, 8, 9, 10. Vai, faltam 4. Áreas em estabelecimentos de atividade econômica sempre se colocaram como grande chamariz, como isca. Foi assim no litoral nordestino no início da colonização com o pau-brasil e cana-de-açúcar. Século XVI e século XVII. Fumo, que era trocado por escravos. Produção de alimentos e comércio. O enriquecimento rápido, típico de uma área de colônia de exploração, né? Olha aí, exacerbou o espírito de aventura do homem moderno. O processo descrito no texto trouxe como efeito a concentração da população no litoral, né? Isso até hoje, né? Você pega aí os 50, 100 quilômetros do litoral em direção ao interior do Brasil, você tem, sei lá, 70, 80% da população brasileira concentrada ali, né? Até com vazios demográficos fortemente estabelecidos na Amazônia e áreas de latifúndio com pouca
pouca presença humana, né, pouca densidade humana nas áreas do centro-oeste. Tá? Vamos para frente. Questão número 8. Aqui é a Torre de Babel, olha. Quando Deus confundiu as línguas na Torre de Babel, ponderou o filo hebreu que todos ficaram mudos e surdos. Por quê? Tem um porquê, parece coisa super lógica. Ainda que todos falassem e todos ouvissem, ninguém entendia o outro. Na antiga Babel, houve 72 línguas, tem um número exato. Na Babel do Rio Amazonas, já se conhecem mais de 150 línguas, dialetos, né, pelas diferentes tribos. E assim, quando lá chegamos, todos nós somos mudos e todos eles surdos. Não dá para se comunicar oralmente, você tem que fazer aquela comunicação por aproximação, né? Aponta para uma coisa que não tem muita dúvida o que seja, né? Água. Aí o índio fala gambao, que significa rio, né? Ou sede, ou peixe. Mas você acha que é água, né? Um francês apontava para o cabelo dele, o índio apontava para o cabelo do francês e falava amarelo, que era a cor do cabelo do francês, que era louro, e o francês pensava que ele estava falando do cabelo. Né? Vede agora quanto estudo e quanto trabalho são necessários para que esses mudos falem e esses surdos ouçam. Quem está falando isso tudo é o padre Vieira, né? O padre Antônio Vieira, Sermões Pregados no Brasil. No decorrer da colonização portuguesa na América, as tentativas de resolução do problema apontado, que é a dificuldade idiomática, né, foi passada assim a limpo pelos jesuítas, né, que inclusive escreveram a primeira gramática em tupi-guarani do Brasil, chamada de Língua Geral da Terra, né. Bom, resultaram na sistematização das línguas nativas numa estrutura gramatical facilitadora da catequese, quer dizer, aprender a falar o idioma do índio para depois poder catequizá-lo. E no caso do português, aproveitar isso que os jesuítas fizeram para depois sacanear o índio. Penúltimo exercício. O príncipe Dom João VI podia ter decidido ficar em Portugal, podia e morria lá, né, na mão de Napoleão. Nesse caso, o Brasil com certeza não existiria. Existe uma teoria que nós teríamos aí umas 3 grandes faixas de Brasil, né? Minas até Minas, São Paulo, Rio, uma outra lá no sul e uma outra no norte e nordeste. E o centro-oeste ficaria com uma zona ignota aí para disputa de influência por essas áreas, tá? Bom, e que isso não aconteceu por conta de Dom João VI e a centralização administrativa dele. É isso que está no texto 1. No texto 2 já diz que não, que a colonização unificada aqui do Brasil e a nossa não fragmentação, nossa unicidade territorial, deu-se em função de um longo projeto português. Que Dom João VI não foi a causa desse projeto, mas foi a consequência desse projeto, né, a vinda dele para cá. Tá? Então, alguma coisa, a monarquia atlântica, né, com Portugal, África Ocidental, Atlântica e Brasil, formando o triângulo estratégico do Atlântico dominado por Portugal, desde o século XVIII. Em 2008, foi comemorado o bicentenário da chegada da família real portuguesa no Brasil. Lembra, eles vieram fugindo de Napoleão, tá? Amparados, protegidos pela Marinha Inglesa, né? Nos textos, 2 importantes historiadores, o José Murilo de Carvalho e o Evaldo Cabral de Melo, se posicionam diante de um dos possíveis legados desse episódio para a história do país. O legado discutido em um argumento que sustenta a diferença do primeiro em relação ao segundo estão associados a integridade territorial, e há quem diga que foi a escravidão, né, que manteve a nossa integridade territorial, né? Porque o pacto entre os fazendeiros para garantir a expansão dos latifúndios exportadores, aí impedir a participação do povo em manifestações políticas. E a centralização da administração a partir da colônia, né?
Só que da coroa estar aqui. Só que essa presença da coroa no texto 2 não se refere necessariamente à presença de Dom João VI. É a presença da coroa através das suas instituições, tá? E na primeira fala pessoalmente aí, diretamente, sobre a presença de Dom João VI como elemento facilitador dessa integração. E o último exercício. Amém? Ou não amém? As convicções religiosas dos escravos eram colocadas a duras provas quando da sua chegada ao Novo Mundo. Eles eram batizados para a salvação da sua alma. Pô, obrigado, hein? Não podia salvar minha alma lá na África mesmo? Não, tem que vir para cá. E deviam curvar-se a doutrinas religiosas de seus mestres, o cristianismo. Iemanjá, mãe de numerosos orixás, foi sincretizada em Nossa Senhora da Conceição. E Nanã, Burucu, a mais idosa das divindades das águas, foi comparada a Santana, mãe de Virgem Maria. É o sincretismo, né? Você adota aspectos da religião do colonizador para poder manter a sua religiosidade, ainda que de forma disfarçada. O sincretismo religioso, sincretismo é mistura, né? Mistura. No Brasil colônia foi uma estratégia utilizada pelos negros escravizados para preservar suas crenças e suas relações com o sagrado, não permitindo o seu total desenraizamento, né? O que viria a facilitar, se fosse o caso, o domínio português. Isso nós conseguimos finalmente encerrar a correção dos exercícios. Amanhã, irmãos, nós vamos corrigir um outro conjunto de exercícios, né? São os exercícios de geografia geral, em que nós vamos falar sobre globalização. E na quarta-feira, exercícios de história geral, que vão falar sobre a Idade Média. Quem quiser ir fazendo, por favor, fique à vontade, tá? Que aí só vai corrigindo aqui com a gente. Tudo bem? Qualquer dúvida, mandem para mim, 964712214, ou pelo e-mail marcio.primac@gmail.com. Tchauzinho. Isso, e no shopping. Vai ter mais um shopping em Ribeirão agora, né? É, mais um shopping. Vai ser